se você fosse muito mais do que jamais imaginou ser, no mais louco dos seus sonhos? O corpo dormia, mas a consciência permanecia desperta, pressentindo que algo importante iria acontecer. Um chuvisco cremoso neutralizava a atmosfera carregada da cidade. Era noite de domingo, 19/9 de 1999, e eu estava prestes a vivenciar uma experiência transcendental que mudaria radicalmente a minha vida. Com a visão expandida e num estado ligeiramente alterado, observava o transe hipnotizado. Ondas de energia subiam e desciam pelos meridianos. Os chakras espiralavam ansiosos. Órgãos, células, moléculas e átomos sincronizavam seus espaços, tempos e fluxos. As glândulas sintetizavam hormônios com precisão. Os hemisférios cerebrais buscavam a convergência. A cabeça doía. Neurônios rebeldes pariam sinapses inéditas. A mente rodopiava desnorteada. A temperatura do corpo se equalizava à pressão sanguínea. O pulso batucava em ressonância com o coração. Os genes dançavam e a aura resplandecia. E dentro das paredes apertadas do meu crânio, sussurros metálicos ecoavam mantras esquecidos. Mas antes que formulasse qualquer hipótese convincente sobre o que me acontecia, meu corpo começou a tremular freneticamente e uma força interna projetou o centro de gravidade da minha consciência para muito além das antigas fronteiras de mim mesmo. Nanosegundos depois, eu flutuava fora do corpo. A primeira sensação foi de deslumbre. Com a percepção multiplicada, meus sensores holográficos escanearam o ambiente e decodificaram as infinitas manifestações vibracionais que jorravam por todos os lados. O cenário era psicodélico. Real, virtual e surreal miscigenavam-se numa arquitetura multidimensional extraordinária. Junto à cômoda que herdara da minha avó, plasmavam-se objetos luminosos esquisitos. A cadeira de balanço em que meu pai por tantos anos balançara suas inquietações irradiava fótons de luz branca. Havia espirais ultrapassando paredes, esferas fosforescentes fagulhando pelo chão, formas pensamentos saltitando nos armários e ventos etéricos soprando pelos ares. Naquele hiperespaço alucinante, tudo eram neons, quântons e fractais. Enquanto eu fervilhava no delírio e no deleite, lá embaixo, o corpo feito de ossos, músculos e fluidos repousava tranquilamente num sossego estático. Foi curioso me observar de fora. Com a respiração invisível e os olhos apagados, tinha uma rara expressão de serenidade. Os lábios entreabertos quase sorriam e parecia não haver preocupações por ali, até que um pensamento navalha, seguido de um calafrio vertiginoso, assobiou uma interrogação em minha mente. Será que estou morto? Envolto numa serpentina instantânea de medo e quase convencido do fim dos meus dias terrenos, me preparava para lastimar por mim mesmo e despedir-me daquelas células generosas com quem compartilhara tantos prazeres e aventuras, quando um puxão inesperado me levou de volta para dentro do corpo.
O tranco foi incômodo. Acordei resfolegando e em pânico. O que acontecera? Teria sido aquilo um sonho lúcido? Uma alucinação? Uma viagem astral? A sensação era estranha e muitas as possibilidades. Sabia que algo importante acontecera, mas ao redor tudo parecia igual. O quarto lá estava como sempre estivera. As coisas todas permaneciam em seus lugares, silenciosamente estáticas. Nada de música das esferas, flashes mirabolantes, aromas sublimes ou figuras geométricas esdrúxulas. Apenas a boa e velha matéria, nua, crua e dura. Respirei aliviado e também frustrado, já que há muito ansiava por alguma experiência que me levasse a um estado ampliado de consciência. Após anos de estudos e práticas energéticas e meditativas, queria dar um salto evolutivo e esperava que algum fenômeno marcante validasse o meu caminho espiritual. A fé entediada buscava refil em algum novo acontecimento, e assim, levemente atordoado e remoendo a decepção, me virei para o lado, suspirei e adormeci. Não demorou muito até a minha consciência hiperprojetar-se novamente para fora do meu corpo naquela mesma noite. Porém, dessa vez, meu grau de discernimento era muito superior. Estava mais lúcido e autoconsciente, e para minha surpresa, sabia perfeitamente o que estava acontecendo. Não havia dúvidas de que era uma viagem astral. As evidências eram óbvias. Não poderia estar enganado. Aleluia! Exclamei. Finalmente, as práticas estavam surtindo algum efeito. Eu me projetara para fora do corpo. Isso significava que poderia saltar da crença para o conhecimento, ancorado numa experiência real, já que tudo que sempre acreditara estava se mostrando ser verdadeiro. Existe algo além do mundo material. Existe um significado maior para a existência. Existe vida antes e depois da morte. A morte em si é uma ilusão. A vida é um sonho. A realidade é multidimensional. Nós somos multidimensionais. As holoformas que se manifestaram ao meu redor comprovavam a tese de que outras dimensões existem e não estamos sozinhos neste mundo materialista, insano, cruel e sem sentido. Empanado em euforia, pensei em explorar o resto da casa. E com este simples pensamento, engrenagens sutis me fizeram volitar em direção à cozinha, a mesma onde, horas antes, prepararam espaguete ao sugo para Maria, minha namorada. Foi quando percebi que os instrumentos de navegação no astral são mentais. Vontade, foco e intenção dirigem o movimento e basta concentração para que o corpo astral flua para o seu alvo. Logo me habituei a manobrá-lo. Subia e descia, me manifestava aqui e ali, acelerava, parava e saltava para uma outra dimensão. Tudo isso me parecia incrivelmente familiar, mas estava apenas começando a redescobrir as infinitas possibilidades do astral, e não foi difícil perceber como as emoções afetam a estabilidade da experiência. Se observar formas de pensamento em minha própria casa já era espantoso, interagir com outros seres no astral me parecia algo impossível naquele momento. Foi assim meu primeiro encontro extrafísico com Jaya, a minha gatinha que dormia aninhada numa poltrona da sala. Ao me aproximar, ela abriu seus olhos caramelados e me encarou. Parecia saber que eu estava ali. Então miou algumas vezes, fechou os olhos e, para minha surpresa, uma réplica do seu corpinho felino saltou em minha direção. Com um susto cósmico, imediatamente retornei ao corpo. Mas não acordei. Apenas registrei a experiência em alguma das múltiplas gavetas da memória e continuei dormindo. Porém, a noite estava predestinada a ser especial e espacial. Mais uma vez, o ritual da projeção astral se repetiu. As energias movimentaram-se, o corpo vibrou, o zumbido metálico reverberou dentro do crânio e a consciência saltou quanticamente para outra dimensão.
Ao me perceber fora do corpo, uma deliciosa sensação de liberdade me envolveu. Estava livre da densidade celular e entrando na dimensão molecular, atômica e subatômica. Estava despertando de um sono ancestral e transcendendo os apertados limites da mente racional. Embalado num campo de alegria, alimentei a curiosidade que subitamente me assaltou e calibrei o foco mental em direção ao espelho da sala de jantar. Seria possível me ver numa outra dimensão? Qual seria a minha aparência no astral?